Um homem morreu em um acidente hoje à tarde na Avenida Paralela, em Salvador. A batida foi entre uma caminhonete e um ônibus e causou um grande engarrafamento na região. O ônibus estava parado quando foi atingido por esta caminhonete próximo à entrada do bairro da Paz. O impacto foi tão forte que Marcos Paulo dos Santos Aquilino, de 23 anos, morreu na hora. Ele estava no banco de carona do veículo. Se o ponto não tem sinaleira, por que ele não parou um pouco? Ele veio correndo sim. Infelizmente morreu na hora. O motorista da caminhonete, Eliel de Jesus Oliveira Conceição, foi levado para um hospital. Ele teve ferimentos leves, mas estava em choque. Os passageiros do ônibus não ficaram feridos. Um pouco abatido, mas é a vida, infelizmente. O acidente provocou um engarrafamento de pelo menos 5 quilômetros. Falando em trânsito, vamos ao vivo falar com o repórter Celso Duran. Boa noite, Celso. Amanhã tem festa no Rio Vermelho. O que muda para os motoristas? Boa noite, Carolina. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Muda o trânsito, principalmente. Por conta da tradicional festa do Rio Vermelho, amanhã, a Transalvador vai fazer diversas alterações no tráfego de veículos e começam a valer a partir das 4 horas da madrugada desta quarta-feira e vão até às 6 horas da manhã de terça-feira. São algumas delas. O tráfego e o estacionamento de veículos será proibido nas principais vias aqui do Rio Vermelho, das redondezas da festa, principalmente na Rua da Paciência, Largo de Santana e Largo da Mariquita. Haverá desvio de tráfego na Avenida Oceânica, Cardeal da Silva, Rua Oswaldo Cruz e Rua Conselheiro Pedro Luiz, em alguns pontos dessas avenidas. A Transalvador vai fazer também inversão de sentido em algumas ruas. E lembrando que o acesso aos moradores nas ruas que estarão bloqueadas só será possível mediante a comprovação do endereço. Pode ser através do documento do veículo, uma conta de luz, uma conta de água ou algum documento que comprove que a pessoa é moradora. Portanto, se você mora aqui ou circula por aqui pela região, atento aí às modificações que começam a valer a partir da madrugada desta quarta-feira, 4 horas da manhã, e vão até às 6 horas da manhã de quinta-feira. Marcos. Obrigado, Celso. E a fiscalização da Lei Seca está de volta. 7 meses depois, a Transalvador promete começar as blitz no próximo final de semana. Quem já foi vítima de acidente de trânsito, Marcos, sabe bem o risco que a combinação álcool e direção representa. Um amigo de Elton foi atropelado por um motorista que dirigia embriagado. Já tinha passado das 10 horas da noite, então esse horário o pessoal já não respeita mais as sinaleiras. E devido a um excesso de álcool de um taxista, ele não respeitou a sinaleira, ele ultrapassou após esse horário, enquanto esse meu colega estava passando na via dele normal, estava no verde, permitindo que ele viesse fazer isso, e infelizmente acabou acontecendo esse acidente. Em 2010, foram registrados quase 33 mil acidentes. 267 pessoas morreram. Em Salvador, o álcool é uma das principais causas de acidentes com vítimas fatais. O indivíduo, quando ele dirige embriagado, evidentemente, ele tende a imprimir mais velocidade aos veículos e descumprir mais os regulamentos e as regras de trânsito. E com esse aumento de velocidade, com esse descontrole que ele fica do veículo, evidentemente que a fatalidade aumenta. Em 2008, começou a vigorar a lei federal que prevê punição para motoristas que dirigem embriagados. Em Salvador, mais de 4.300 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. As fiscalizações aconteciam em blitz realizadas principalmente durante as madrugadas. Mas o trabalho está parado desde junho do ano passado. A previsão é que a partir do próximo final de semana, a Transalvador retome a fiscalização. Nas ruas, os motoristas aprovam as blitz. A lei seca veio para ficar, é uma lei boa, uma lei muito interessante e o pessoal tem que se educar no trânsito. É a imprudência no trânsito que está causando essa estatística e o grande culpado disso realmente ainda é o alcoolismo. Para o especialista em trânsito, a interrupção das blitz favorece a imprudência. A aplicação da lei tem que ser, a fiscalização da legislação, da aplicação da lei tem que ser uma coisa contínua, para poder as pessoas sentirem que estão sendo vigiadas e não cometam infrações, principalmente infrações graves. Caderno com capa do artista favorito, mochila do personagem da moda.
O que é atrativo para as crianças pode pesar, Carol, muito no bolso dos pais na hora de comprar o material escolar. Por isso, uma dica importante para não acabar gastando demais é pesquisar os preços. Melina fez pesquisa de preço em várias lojas antes de comprar o material escolar, mas nem adiantou. Para fazer a vontade da filha, Rafaela, que escolheu tudo, da agenda à borracha, ela acabou gastando 20% a mais do que o planejado. Esse ano, infelizmente, não teve como economizar, porque quis o motivo da moda e, infelizmente, a mochila a gente não encontrou, mas já estamos em busca para ver se no segundo semestre encontra, mas não teve como fazer economia. Você está falando o quê? Se eu não achar, não vou para a escola. Não achar o quê? A mochila. Para evitar as armadilhas das marcas e não extrapolar o orçamento, uma dica importante dos órgãos de defesa do consumidor é não levar os filhos na hora de comprar o material escolar. Mas se os pequenos insistirem e fizerem questão de ir junto, aí tem que negociar. Para não desagradar os filhos, que às vezes escolhem sem olhar o preço, esta pedagoga faz um acordo. Até paga mais caro agora, mas depois... Abrir mão de um passeio, dá uma, né? A gente conversa muito. Lilian quer a filha uma consumidora consciente. Eu falo assim, mãe, olha aqui, esse daqui, que bonito. Aí se ela gostar e puder comprar, aí ela compra. Ela compra. E se não puder, tiver caro? Ela não compra. E você aceita? Aceito. Vamos negociando até o ponto em que eu decido o que é que nós vamos levar. Mas a última palavra? É minha, sempre. Os ferroviários decidiram hoje em assembleia decretar estado de greve, ou seja, podem parar a qualquer momento. O sindicato da categoria diz que a Companhia de Trens de Salvador prometeu depositar amanhã o dinheiro do Vale Transporte, da alimentação e na quinta-feira o salário. Enquanto isso, os trens estão funcionando apenas parcialmente, o que não resolve o problema da maioria da população do subúrbio. Na estação da Calçada, muita reclamação dos usuários. Depois de mais de 2 meses sem os trens, Jucinete pensou que poderia voltar a usar o serviço para conseguir chegar em casa. Mas na bilheteria, a doméstica descobriu que não. Só tem somente até Lobato mesmo. Para Paripe não vai ter, não. Continua a abrir. E aí, como é que fica? Vai ter que pegar o buzu mesmo, né? A explicação está na quantidade de trens em funcionamento. Dos 4, apenas um está em circulação. Os outros foram para a oficina. Dos 14 quilômetros de ferrovia, o serviço só chega até os primeiros 3,5 quilômetros. Todo mundo está sofrendo lá no subúrbio. Tem que melhorar o transporte nosso. Diminuir o horário, o percurso, só vai até o Lobato. É uma mão de obra, a pessoa salta no Lobato para pegar uma tapique para ir para lá, para Paripe, já pensou? Segundo o sindicato dos ferroviários, a limpeza da ferrovia também não foi feita de forma correta, o que representa um risco. 7 metros pós a linha está tudo cheio de mato. Ali pode acontecer um acidente a qualquer momento. Uma pessoa, o mato está cobrindo, está mais ou menos 2 metros de altura, uma pessoa que sai daquele mato ali, praticamente o trem vai alcançar essa pessoa na linha. A falta de estrutura não é o único problema enfrentado pelos usuários. Quem precisou pegar o trem foi surpreendido também com uma notícia nada agradável. O horário de funcionamento do serviço foi reduzido. Agora os trens só circulam até às 6 da tarde. Antes, era até às 10 da noite. A estimativa do Sindicato dos Ferroviários é de que 4.000 pessoas deixem de usar o transporte todos os dias. A mudança de horário foi comunicada apenas neste informativo interno e pegou muita gente de surpresa. Tem pessoas que largam serviço 6 horas para vir, em vez de outro, pega 2, 3 transportes. Para quando chega aqui, 6... Como é que pode? Não pode, meu senhor. Em nota, a Prefeitura informou que o horário reduzido é temporário e se trata de uma medida para evitar gastos e permitir que a Prefeitura continue honrando e pagando os salários dos empregados. E a situação dos trens no subúrbio de Salvador é o tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bahia. Se nós, baianos, resolvermos mostrar esse sistema de trem urbano para o resto do mundo, vai ser a grande piada da terra. Primeiro que o trem é meia boca, o trem de Salvador. Quem vem de Paripe tem que saltar em plataforma, pegar o buzu, saltar em Lobato para pegar outro trem.
Quem sai de Salvador para Paripe tem vantagem. Ele salta em Lobato, pega o buzu e vai para Paripe. Então isso é uma vergonha para todos nós. O prefeito João Henrique me disse hoje de manhã, por volta de 8 da manhã, que vai devolver o trem para a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Acabou. Aí é o óbvio, porque nenhuma prefeitura nesse país cuida de trem. A de São Paulo, prefeitura rica, tem lá a empresa do metrô. E o João me disse que recebeu esse trem de presente sob pena de não mais receber verba para o nosso metrô, que é outra vergonha. O metrô de Salvador, desde a década de 80, que ele está no papel. Vários prefeitos passaram. Esse metrô elegeu Embaçaí 2 vezes e já elegeu João Henrique 2 vezes. E não passa de uma piada, de uma promessa. Então, eu quero dizer que o trem, se fôssemos mineiros, diríamos que esse trem é um trem. Carolina Lima.